Самолет, ёпта. Жесть. Это пиздец. Это просто пиздец. Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Você acompanha as manchetes. Vocês viram aí algumas imagens já impressionantes. Inclusive uma delas é a derrubada de uma aeronave russa. O fogo antiaéreo já na capital Kiev. Mas a manchete é muito clara. Cerco a Kiev intensifica, autoridades temem a tomada da capital já hoje. Então hoje já pode ter um desfecho dessa guerra. E o presidente ucraniano utilizou as redes sociais que lhe restam para fazer um protesto contra as autoridades mundiais e disse com muita clareza que, neste momento, não bastam as sanções econômicas. Até porque, ontem, o presidente Biden dos Estados Unidos anunciou o agravamento das sanções econômicas impostas pela União Europeia. Biden garante que Putin quer restabelecer a antiga União Soviética e tem pretensões imperiais. O presidente norte-americano anunciou que os Estados Unidos e aliados vão reforçar sanções à Rússia e que o dispositivo da NATO na Alemanha será reforçado com tropas norte-americanas. As nossas forças não estão e não estarão envolvidas no conflito com a Rússia na Ucrânia. As nossas forças não estão a ir para a Europa combater na Ucrânia, mas para defender os nossos aliados da NATO, tranquilizá-los. Tranquilizar os aliados no leste. Como deixei bem claro, os Estados Unidos vão defender cada centímetro do território da NATO com toda a força do poder americano. Limitaremos a capacidade da Rússia de fazer negócios em dólares, euros, libras e ienes. Faz parte da economia global. A ação de hoje sancionará os bancos russos, que juntos possuem cerca de $1 bilhão em ativos. E as empresas americanas de petróleo e gás não devem aproveitar este momento para subir os preços. Estamos a trabalhar ativamente com países de todo o mundo para aliviar a liberação coletiva das reservas estratégicas dos principais países consumidores de energia. E os Estados Unidos vão liberar barris de petróleo adicionais. Eu não sei se essas sanções elas vão adiantar muita coisa. O presidente ucraniano disse que essas sanções econômicas não bastam. Inclusive, houve um veto, estão falando que foi da Alemanha, para retirar os russos do SWIFT, que é o intercâmbio dos bancos, que poderia trazer alguma sanção real para o governo russo. Entretanto, isso não foi colocado na mesa. Ameaçaram, mas não colocaram. Desde 2014, quando os russos invadiram a Crimeia, né? Isso não é novo, não é fato novo, os russos eles vivem sanções econômicas. Algumas, inclusive, continuam em vigor. Outras saíram do vigor e vão retornar, mas eles estão preparados para isso. É isso que o presidente ucraniano está falando nesse momento, que não precisa de ajuda econômica porque provavelmente Kiev cai hoje. E a guerra já estaria ganha pelos russos. Por outro lado, né, eu queria fazer aqui um parênteses, que é uma situação, inclusive, nossa, que nós vivemos nesse momento. A imprensa, neste momento, está de olho lá no leste europeu, não está falando de Petrópolis, não está falando de outras coisas e tal. A gente compreende, até porque eu sou jornalista e eu compreendo isso. Mas qual foi o aplicativo que utilizou o presidente da Ucrânia? Você sabe, não? Aquele que o ministro daqui quer banir é o Telegram. O Telegram. Inclusive, eu estou fazendo muita coisa aqui, né? Informação que está chegando para mim, porque nós, jornalistas, precisamos desse aplicativo. Caiu tudo lá. No primeiro momento caiu o Facebook, caiu o WhatsApp, mas o Telegram ficou em pé. Até porque é um aplicativo russo, mas está, neste momento, funcionando
num país árabe, está funcionando nos Emirados Árabes ali em Dubai, tá? Então eles querem banir o Telegram. A imprensa mundial, estou vendo aqui, usa Telegram. Isso é um absurdo. O povo brasileiro precisa saber disso. As idiotices que algumas pessoas aqui estão fazendo. E aí é idiotice mesmo. Quem faz idiotice é idiota. Por outro lado, no mundo todo, protestos contra a invasão russa. Protesto na ONU, protesto de líderes europeus, acompanhe. Putin é o agressor. Ele escolheu essa guerra, aplicou um duro golpe na Ucrânia, mas não vamos admitir a perda de liberdade. Isso é uma ameaça para o mundo. Assim, o presidente dos Estados Unidos se pronunciou hoje sobre a guerra promovida pela Rússia. Joe Biden acusou Putin de fazer um ataque frio, sem motivo, apenas para expandir as fronteiras e tentar restabelecer a antiga União Soviética. Mas o contra-ataque norte-americano vai ser sem soldados. Biden disse que não vai enviar forças para a Ucrânia, mas vai defender cada centímetro de território dos países que fazem parte da OTAN. Anunciou que mais tropas estão sendo enviadas para a Alemanha e para países do leste europeu. A arma de Biden são mais sanções econômicas. Bancos e milionários russos estão cortados do sistema financeiro e todos os bens foram congelados. O presidente afirmou que as medidas vão limitar a habilidade dos russos de fazer negócio em diversas moedas e que isso será um duro golpe no financiamento do exército de Putin, a quem chamou de tirano e opressor. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson também condenou o ataque da Rússia à Ucrânia, que chamou de hediondo. Disse que Putin vai ser condenado pelos olhos do mundo e da história e que a atitude dele é um ataque à democracia, e também anunciou duras sanções econômicas à Rússia em resposta à guerra. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, engrossou a lista de sanções econômicas à Rússia. Bancos e ativos russos estão congelados. Ela explicou que essas medidas aumentariam a saída de capital, a inflação e gradualmente corroeriam a base industrial da Rússia. Já a China disse que não vê as sanções econômicas como melhor saída para o conflito e que espera que as partes envolvidas consigam se entender por meio do diálogo. Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, anunciou que vai fazer amanhã uma reunião de emergência com 30 membros da aliança para discutir medidas em resposta ao que classificou como ataque a sangue frio da Rússia. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que hoje era o momento mais triste dos 5 anos em que está à frente da ONU e clamou ao presidente Putin que, em nome da humanidade, leve suas tropas de volta para a Rússia. Neste momento, vários aeroportos que funcionavam ao lado de bases aéreas da aeronáutica ucraniana foram destruídas. Então, para sair de avião fica difícil. É a situação do brasileiro. Agora, por via terrestre, já começam a chegar refugiados. Já estão na Polónia, país membro da União Europeia, os primeiros refugiados ucranianos que deixaram o país por via terrestre, de carro ou nos caminhos de ferro. Um comboio com origem na cidade ucraniana de Kharkiv, no leste do país, perto da fronteira russa, chegou a Przemysl, na Polónia, com várias centenas a bordo. Tivemos muita sorte em conseguir sair da Ucrânia no penúltimo comboio a vir para aqui. Passámos as últimas 16 horas a apostar toda a nossa sorte em chegar aqui. Nós e muitos dos nossos amigos vamos conseguir o estatuto de refugiados, mas nós temos a vantagem de ter o nosso alojamento planeado com antecedência. Estamos muito contentes por ter amigos aqui na Polónia. Nos porta-bagagens dos carros colocaram todos os pertences que puderam entrar e enfrentaram filas por vezes gigantescas para conseguir chegar às várias fronteiras do país, como algumas famílias que escolheram a Hungria. Também nas cidades ainda controladas pelo governo de Kiev, mas vizinhas das autoproclamadas repúblicas independentistas no leste do país, como foi o caso em Kramatorsk, as estações ferroviárias encheram-se de pessoas em fuga para o estrangeiro ou zonas mais seguras. Uma situação muito difícil para o Itamaraty, porque neste momento não há um plano para retirar os brasileiros, a não ser que se consiga um salvo-conduto para recolher os brasileiros via terrestre para sair de lá. Mas eu acho quase impossível, tá? Eu não vou dizer que é impossível, mas é uma missão quase impossível, por conta
do tamanho da Ucrânia. Muita gente pensa que a Ucrânia é pequena, não é pequena. A Ucrânia é maior que a Alemanha, tá? Então a Ucrânia é grande, então os brasileiros estão espalhados, fica muito difícil. Por outro lado, além já das sanções econômicas que já tinham sido impostas desde 2014, depois foram retiradas, a Europa continuou fazendo negócios, inclusive financiou um gasoduto que ligou Moscou à Alemanha. Tudo isso foi feito desde 2014, né? E as sanções começaram a ser retiradas. As autoridades europeias voltam e renovam essas sanções. A União Europeia acordou um novo pacote de sanções contra a Rússia. É considerado o mais duro conjunto de medidas de sempre alguma vez adotado em Bruxelas. Reunidos num Conselho Europeu extraordinário, os líderes dos 27 mostraram-se unidos contra o presidente russo, que consideram imprudente. Vladimir Putin decidiu fazer agora uma guerra à Ucrânia, mas não vai ganhar esta guerra, porque os cidadãos da Europa querem a paz, o Estado de Direito e a democracia. E os cidadãos da Ucrânia demonstraram isso claramente. Muitos líderes europeus dizem que a Rússia e a economia do país precisam de sentir a pressão esmagadora, tornando difícil, se não impossível, a realização de transações económicas e financeiras. Falar é fácil? Basta de conversa. Há bastante ingenuidade entre nós. Temos de agir e de reagir de forma muito decidida. Há civis a morrer a cada minuto, a cada hora. Não precisamos de sanções que ladram, precisamos de sanções que mordam. E se as sanções mordem, precisamos morder completamente. Isso significa que precisamos de sanções que tenham um grande impacto do lado russo. As sanções destinam-se, entre outras coisas, a enfraquecer a posição tecnológica da Rússia, crítica para as indústrias e consumidores do país, bem como para estancar a capacidade financeira de Moscovo para financiar a guerra. A cimeira também deixou claro que a Europa tem mais cartas para jogar caso estas sanções não sejam efetivas. Enquanto isso, o presidente Putin avaliou que a investida russa foi na medida necessária. As forças russas aproximam-se de Kiev após um dia de bombardeamentos na região da capital da Ucrânia. As tropas de Moscou atacaram também as costas ucranianas do Mar Negro, junto à Crimeia. A ofensiva, lançada pelo presidente russo, está a entrar no país em diferentes direções, norte, sul e leste, através dos territórios ocupados de Donetsk e Lugansk e da Crimeia. Putin justifica a ação e reivindica o papel de líder mundial num sistema económico global. O que está a acontecer agora são medidas forçadas. Não tivemos alternativa. A Rússia continua a ser parte da economia global. E a esse respeito, enquanto continuar a fazer parte dela, não vamos danificar o sistema do qual nos sentimos parte integrante. Não vamos prejudicar o sistema económico mundial do qual fazemos parte. Parece-me que os nossos parceiros devem entender isso e não nos devem empurrar para fora desse sistema. O porta-voz do Ministério da Defesa russo disse que o primeiro dia de invasão foi um sucesso e que os militares alcançaram os objetivos traçados. Já as forças ucranianas resistiram durante todo o dia aos ataques e Zelensky garantiu que, de qualquer forma, está pronto para abrir uma negociação diplomática. Sublinhamos que não foi a Ucrânia que escolheu o caminho da guerra, mas a Ucrânia está disposta a voltar ao caminho da paz. Entretanto, uma unidade aerotransportada russa atacou e assumiu o controle do aeroporto Hostomel, sendo que a zona residencial mais próxima foi alvo de vários ataques. Os russos chegam a Kiev, mas não foi um ataque cirúrgico, não, viu? As principais cidades ucranianas foram atacadas. Houve ataques aéreos e terrestres em várias cidades ao longo do dia. O exército russo entrou pelo leste, por Donbás, pelo sul, partindo da Crimeia, e pelo norte, a partir de Belarus.
Essas explosões foram em Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana. Muitos edifícios foram destruídos e os moradores se abrigaram em estações de metrô para se protegerem das bombas. As tropas russas tomaram o aeroporto e uma base aérea próximos a Kiev. O exército ucraniano tenta, neste momento, retomar as posições. A Rússia alega que já destruiu 70 alvos militares ucranianos e a Ucrânia afirma que abateu ao menos 6 caças russos. Esses números, segundo as agências internacionais, ainda são difíceis de confirmar. O certo é que a guerra já deixa em menos de um dia milhares de desalojados. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados estima que mais de 100 mil pessoas já deixaram suas casas na Ucrânia e tentam atravessar a fronteira. Essa estudante conseguiu entrar na Polônia. Ela diz que não acredita que a Ucrânia consiga sair dessa sem ajuda internacional. Outros seguiram a pé para a Hungria. E a Moldávia afirmou que ao menos 4 mil ucranianos já entraram no país, a maioria mulheres e crianças. Aí você vê essa situação, né, das pessoas tentando deixar a Ucrânia, e você tem uma tentativa de se fazer protestos na Rússia, mas os protestos lá, num período de guerra, são proibidos e a polícia prendeu os manifestantes, né? São prisões, assim, tipo 24 horas, né? Não são prisões onde a pessoa é processada e fica muito tempo presa, não. Mas aconteceu, tá? Então as pessoas que tentaram protestar lá na Rússia foram presas. Cerca de 2.000 pessoas foram detidas esta quinta-feira na Rússia durante protestos contra a guerra na Ucrânia. As manifestações ocorreram em mais de 50 cidades no país, sendo a maior registada em Moscovo. Cerca de 1 milhar de pessoas foram detidas na capital russa. As autoridades do país avisaram que não serão toleradas manifestações não autorizadas. São várias as personalidades russas que se manifestam contra as ações do presidente Vladimir Putin. Para o Prémio Nobel da Paz e jornalista Dmitry Muratov, a invasão é uma vergonha. O nosso país, sob as ordens do presidente Putin, iniciou uma guerra com a Ucrânia e não há ninguém que possa parar a guerra. Por conseguinte, juntamente com a dor, sentimos vergonha. Nas suas mãos, o chefe supremo gira o botão nuclear como se fosse a chave de um carro muito caro. Qual é o seu próximo passo? Um ataque nuclear? Como interpretar as palavras de Putin sobre as armas de retaliação? Na minha opinião, só o movimento anti-guerra russo pode salvar vidas neste planeta. Mais de 100 altos funcionários russos assinaram uma carta aberta onde condenam a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin, considerando-a como uma atrocidade sem precedentes e alertando para as consequências. Os signatários afirmam que os cidadãos russos não apoiam a guerra e culparam o presidente por ter ordenado a entrada dos militares na Ucrânia num ataque para o qual não há nem pode haver justificação. Numa demonstração de solidariedade para com os vizinhos, foram depositadas flores em frente à embaixada da Ucrânia em Moscovo. No meio dessa situação, no meio da guerra, as pessoas tentando sair, tentando fugir, com medo, que é muito natural. E eu tenho aqui um relato de uma ucraniana da sua fuga do local onde havia o ataque russo. Perante a invasão russa, muitos ucranianos preferiram fazer-se à estrada para escapar à ofensiva. Oksana Pakalchuk, chefe da Amnistia Internacional na Ucrânia, foi uma dessas pessoas. Esta manhã acordámos por volta das 5 da manhã, ou 5h30, penso, porque ouvimos muitos sons de explosões com bombas. As pessoas começaram a acordar e depois começámos a ver as notícias. Percebemos que a guerra tinha começado. Houve muitos engarrafamentos que se começaram a formar durante o dia. Vimos filas a perder de vista, muitos carros. As pessoas entraram em pânico. É impossível abastecer os carros com gasolina, não mais de 20 litros por carro. É impossível levantar dinheiro, há muito pânico. Qual é o sentimento geral entre os ucranianos? As pessoas estão em pânico, com muito medo.
Há grandes filas para as lojas e lugares onde se podem comprar alguns medicamentos. O clima é bastante incerto, porque as pessoas não sabem para onde ir. A maioria de nós acreditava que seria possível mudar para algum lugar a oeste, mas agora não é possível, porque nem sequer é seguro estar na estrada, mesmo em direção a oeste. Como líder da Amnistia Internacional na Ucrânia, o que espera da comunidade internacional da União Europeia? Como responsável na Amnistia Internacional, espero que todos os agressores que não haja impunidade para aqueles que estão a violar o direito internacional humanitário, em particular para aqueles que fizeram isto com a população civil do meu país, em primeiro lugar. Quero frisar isso. Existe, neste momento, uma possibilidade muito clara diante do avanço russo, e você vai observando, inclusive, nessas manchetes, que a guerra ela acabe hoje, né? Porque aí seria mais a manutenção. Cerco militar em Kiev, prepara-se a invasão. Está aqui outra manchete, ó. Cerco a Kiev se intensifica, autoridades temem a tomada da capital, ainda hoje, né, tomando a capital. Provavelmente a guerra acaba, ficam apenas os pontos de resistência, novos bombardeios, né, e a capital se prepara para a invasão russa. São algumas das manchetes que a gente observa hoje nos jornais brasileiros, que são as mesmas manchetes aí no mundo. No meio dessa situação, o presidente ucraniano ele bateu pesado em cima das autoridades mundiais. Até porque ele colocou várias vezes que essas sanções econômicas não bastam. Ele precisava do reforço militar, ou tropas, ou que os governos europeus, no caso da OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, o pessoal que o apoiou desde a época da eleição, né, porque teve uma confusão danada, porque o filho de Biden esteve na Ucrânia e fez até um acordo com o presidente ucraniano. Parece que o acordo não foi muito bem cumprido, né? A gente observa nesse momento. Eles não têm o armamento necessário, não têm a defesa necessária e são invadidos. É uma guerra num país gigantesco, uma guerra que provavelmente vai durar 2 dias. E o protesto dele, eu chamo mais uma vez a atenção, foi feito por redes sociais, ele conseguiu postar e ele falou pelo Telegram, exatamente aquele aplicativo que autoridades brasileiras estão tentando tirar daqui, né? E olha, eu observo que na guerra a gente aqui tem esse aliado, porque o Telegram é utilizado para passar informação, tá? Eu não sei qual é a diferença exatamente que ele tem dos outros aplicativos como medida de segurança, mas ele conseguiu burlar até mesmo o efeito do ataque russo à área cibernética da Ucrânia, porque eles continuaram se comunicando, tá? E a imprensa mundial relata aqui a utilização do Telegram. Mas vamos ao que disse aí o presidente ucraniano, que está relatando que essas medidas econômicas somente não vão bastar. As imagens de destruição em bairros residenciais de Kiev vão se multiplicando. Mas se o medo generalizado for o efeito pretendido, o presidente ucraniano, agora já sem fato e gravata, é o primeiro a dizer que fica onde está. Os ataques da Rússia prosseguem com a expectativa de que as nossas forças se cansem. Mas ninguém está cansado. A defesa ucraniana está a proteger os nossos céus tanto quanto possível. Os aviões inimigos estão a atacar zonas residenciais, incluindo na capital. Kiev acordou com explosões violentas, com bombardeamentos, casas em chamas. Tudo isto evoca os ataques à nossa capital que tiveram lugar em 1941.
який відбувся у 1941 році. Volodymyr Zelensky repetiu que nada disto vai cessar enquanto o Ocidente se ficar por sanções económicas. Entretanto, louva o heroísmo dos jovens ucranianos que defendem o país, mas não só. Quero dizer a todos os cidadãos da Federação Russa que saíram às ruas para protestar: nós vimos, vocês ouviram-nos, vocês começam a confiar em nós. Lutem por nós, lutem contra a guerra. Боритесь за нас, боритесь против войны. Neste momento, as tropas russas já entram na região metropolitana de Kiev. A informação inicial é que o presidente ucraniano está abrigado num bunker exatamente nessa área, né? Eu não sei se desde a antiga do Boris ficaram assumindo, o eixo de poder mudou para Moscou, ficaram assumindo, revezando no poder. Medvedev, ora como primeiro-ministro, ora como presidente, e o Putin. E depois o Medvedev foi afastado. Ninguém nem ouve mais falar dele, né? Mas os dois são de São Petersburgo. Os dois são de São Petersburgo. Então, na história recente, nós temos aí a perestroika, a queda do Muro de Berlim, né? A Alemanha, que na realidade foi conquistada pelos russos. Eu já falei isso aqui para vocês. Os restos mortais de Hitler estão na Rússia, né? Então foram os russos que invadiram Berlim, tomaram a Alemanha, e a Alemanha ficou dividida entre a parte comunista, oriental, e a ocidental. E com a queda do muro, com a perestroika russa, a abertura da economia, supostamente, vamos colocar sempre essa questão, porque muitos historiadores colocam que só mudou, essas sanções que estão colocando aí foram colocadas naquela época, não adiantaram. Não adiantaram. E aí, neste momento, os russos voltam a invadir. E desta vez, a invasão não é uma invasão específica de uma região. As notícias que chegam é que, neste momento, Putin quer o quê? Quer chegar lá em Kiev, quer dominar e exigir a rendição. E vai colocar uma pessoa no poder, um governo transitório, uma ditadura, vamos dizer assim. Um governo pró-Rússia. Pró-Rússia. É isso que ele deseja. Ou seja, seria a dominação. O que vocês viram também aí no presidente ucraniano é o puxão de orelha ao Ocidente, dizendo assim, vocês não vão fazer nada, depois vai acontecer com outros países. E vocês não vão fazer nada. Gente, eu queria pedir a você que você se inscreva aí no nosso canal. Não deixe de se inscrever, não. Porque é o seguinte, às vezes as pessoas, como a gente está trabalhando em redes sociais, as pessoas ficam perguntando assim, sim, mas qual é a hora? Não, eu geralmente coloco vídeo todo dia. Eu não posso dizer exatamente a hora, embora tenha assim uma presunção que todos os dias às 7 da noite eu coloque um vídeo, tá? Mas por ser rede social, você se inscreve porque eu posso a qualquer momento ter uma informação extra. Esse caso mesmo é extra, né? Eu estou aqui falando com vocês, daqui a pouco pode mudar tudo. Pode acontecer, né? A gente faz jornalismo. Mas de qualquer maneira, se você quer ter essa informação comigo, se inscreva no nosso canal, acione aquele sininho ou a notificação se for outra rede social a não ser o YouTube. Agora é muito importante a inscrição sua. É como se você estivesse seguindo a gente no YouTube, seguindo no Facebook, no Instagram, no Twitter, para que você possa receber a notificação. Muito obrigado a todos vocês, viu?